Traduzindo os Montes Suábios. Reflexões sobre o processo tradutório do romance Hulaman. Nós somos Amanda Timen Mello, Luíse Bassini e Mônica Schreiner, alunas do 7º semestre do curso de Bacharelado em Letras, Tradutor Português e Alemão da URGS. Nós começamos a trabalhar com a tradução do romance Hulaman na disciplina de tradução do Alemão 2, a partir de uma proposta da professora Erika Schultz. O trabalho continuou no semestre seguinte, na disciplina de tradução do Alemão 3. Nesse semestre, nós contamos com a participação de alunas do estágio supervisionado de tradução do Alemão 2 e com a contribuição da turma de revisão de textos traduzidos alemão-português, que revisou os capítulos que já tínhamos traduzido no semestre anterior. No final do ano letivo de 2020, criamos um grupo de estudos para finalizarmos o trabalho e prepará-lo para uma futura publicação. David Friedrich Wieland foi um zoólogo e romancista alemão nascido em 1829. Em 1887, ele publicou um romance infanto-juvenil chamado Hulaman, escrito originalmente para seus filhos. O romance foi um best-seller na Alemanha da época e permaneceu sendo estudado em escolas do país até pouco tempo atrás. A história do jovem Hulaman e sua tribo é narrada no contexto da Idade da Pedra, com muitos trechos explicativos didáticos a respeito do dia a dia dos seres humanos da época. O cenário é a região dos Montes Suábios, na Alemanha. Nós falaremos aqui sobre o processo de tradução da obra, especialmente os desafios e problemas de tradução com os quais nos deparamos. Iremos abordar os seguintes temas: as padronizações, especificidade dos termos, regionalismo, adaptações de expressões, a língua Heimat e considerações sobre a tradução sensível. Optamos por dividir a tradução do livro por capítulos, ou seja, cada capítulo seria traduzido por um aluno. Considerando que o livro é composto por 31 capítulos relativamente longos, para que houvesse uma uniformidade tanto na linguagem como de detalhes descritivos e narrativos da obra, foi necessário conversar e tomar decisões a respeito de certas padronizações. Elementos como as unidades de medida utilizadas ao longo da obra, por exemplo, tiveram de ser adaptados. O próprio Wieland não se ateve a uma padronização em relação a isso, por vezes indicando o tamanho de ferramentas, objetos ou a largura de locais com polegadas, pés e mesmo como klafta, uma unidade de medida bastante antiga e típica da região sul da Alemanha, onde se passa a história. A decisão que tomamos foi converter as medidas para o sistema métrico, tornando as informações mais acessíveis ao leitor brasileiro. Ainda, em casos como o do klafta, a equivalência em metros não é clara. Isso fez com que não fosse possível especificarmos as medidas descritas em alguns trechos. Outra questão foi a padronização gráfica de certos termos relacionados à própria história e às personagens da obra. Decidimos, por exemplo, manter as designações Heimat e Kalat, grupos étnicos presentes na narrativa, sempre com iniciais minúsculas e mantendo a flexão de número, enquanto as tribos Heimat, Tu, Kahu, Kanali, são sempre engrafados com inicial maiúscula e no singular. Optamos também por não traduzir palavras da língua Heimat, elaborada por Wieland especialmente para sua obra e que explicaremos melhor mais adiante. Apenas as grafamos em itálico e com iniciais minúsculas, de forma que se mantivesse na tradução esse elemento bastante rico e distintivo que o autor acrescentou ao texto original. Bastante relacionada à temática da padronização está a questão dos termos específicos. Wieland, como estudioso que era e tão dedicado ao papel didático de seu livro, reservou grandes trechos à descrição de ambientes, de objetos e de hábitos de certos animais, por vezes até capítulos inteiros. Tamanho detalhamento e aprofundamento histórico e científico nos exigiu momentos de grande pesquisa, não tendo sido raras as vezes em que tivemos de desvendar sites desconhecidos e documentos antigos atrás de traduções. Ainda, trata-se de um vocabulário do alemão do século XIX, com algumas expressões que por vezes nem são mais usadas ou termos técnicos que inevitavelmente foram atualizados ao longo de mais de 100 anos. Quanto ao vocabulário relativo à fauna e flora, Wieland descreve com cuidado animais que muitas vezes se encontram há tempo extintos,
Em certos trechos, plantas e outros seres vivos são citados por suas nomenclaturas científicas ou com um linguajar muito específico. Como no caso de um trecho em que o autor descreve várias espécies de peixes, conhecidos hoje provavelmente apenas por pescadores que vivem isolados no sul da Alemanha. Mas não foi somente a dedicação de Weiland ao detalhe que nos exigiu tanta pesquisa. Diferenças entre as línguas com as quais trabalhamos também merecem destaque. Em determinado trecho, por exemplo, em que o autor trata de ferramentas e armas utilizadas pelas personagens, utiliza as palavras Speer, Lanze e Wurfspieß. As definições e sinônimos encontradas em português e alemão para essas palavras são confusas. Algumas diferenciam termos que outras consideram sinônimos. Há mais variação, nesse caso, no alemão do que no português, o que levou à decisão de omitir uma das palavras na tradução. Portanto, tivemos de lidar com uma certa dificuldade de organizar a terminologia ao longo de uma tradução tão extensa e com tantos envolvidos. Porém, elaboramos estratégias, como a criação de um glossário coletivo para nos guiar ao longo do processo. O autor da obra, David Friedrich Weiland, vinha da região dos Montes Suábios, na Alemanha, e ele também escolheu esse lugar como espaço em que seus personagens Heimats viviam. Os Montes Suábios, em alemão Schwäbische Alb, ficam no sul da Alemanha, nos estados de especialmente Baden-Württemberg, mas também da Baviera. Como referência, podemos dizer mais ou menos ao sul da cidade de Stuttgart. O regionalismo fica bem marcado na obra. Como foi mencionado há pouco, temos um alto grau de especificidade nos nomes de animais e plantas. Como o autor e o público-alvo conhecem muito bem a região, esses termos fazem sentido para o leitor local, mas grande parte das vezes são completamente desconhecidos do leitor brasileiro. A região também é sede de cavernas e de sítios de achados pré-históricos, nos quais Weiland certamente se inspirou para escrever a sua obra. Um desafio recorrente para os tradutores são expressões idiomáticas, ditados populares, provérbios, rimas e citações. Um exemplo desafiador que tivemos foi uma espécie de provérbio com rima. Geht der Eimer zur Jagd, bleibt zu Hause die Magd. Além da questão específica do jogo de palavras, também temos aqui a possibilidade de duplo sentido na palavra Magd, que no alemão do século XIX pode significar tanto criada quanto donzela. A solução de tradução que encontramos foi: o Heimat sai a caçar, a donzela fica a esperar. Só para situar no contexto, a frase é dita de forma provocativa pela personagem feminina Ara, que quer acompanhar os rapazes durante a caçada. E aqui temos dois exemplos de citações. A primeira: Denn 1000 Jahre sind vor dir wie der Tag, der gestern vergangen ist, und wie eine Nachtwache. Porque 1000 anos são aos teus olhos, como o dia de ontem que passou e como a vigília da noite. Nesse primeiro caso, o grande problema foi que a passagem não estava identificada como citação, e por muito tempo nós acreditamos que fosse parte do texto de autoria do próprio Weiland, até que finalmente descobrimos que se tratava de uma citação bíblica. No próximo caso, o que aconteceu foi o contrário. O autor menciona uma citação, mas não conseguimos localizar essa situação em nenhum lugar. Qualquer pesquisa feita apresentava nos resultados de busca apenas o romance Hulaman. Wie der Amerikaner Franklin sagte, mit Sägen schneiden und mit Messer sägen. Nossa solução tradutória foi, como dizia o americano Franklin, a cortar com serra e serrar com faca. Há muitos estudos sobre criações de línguas para obras literárias. Weiland não chegou a criar uma língua nova para os personagens de seu livro, pertencentes ao povo pré-histórico fictício Heimat. O que ele fez foi buscar e adaptar palavras de outros idiomas e usá-las isoladamente, sem se preocupar com orações completas ou com a criação de uma sintaxe dessa língua que eles falariam. O uso dessas palavras serve apenas para dar ao leitor uma noção de que outra língua era falada, embora não possamos acessar detalhes dessa suposta língua. Na edição que traduzimos, disponibilizada ao projeto Gutenberg por Kurt Klöppel,
Há um vocabulário com traduções das palavras Heimat feito pelo próprio Kurt, informando de qual língua Weiland retirou cada palavra, sendo a maioria oriunda de línguas lapônicas, o que mostraria uma tentativa de Weiland de tentar recriar uma espécie de proto-indo-europeu. No vocabulário disponibilizado por Klöppel, no entanto, não há nenhuma referência ou confirmação desses dados, nos impossibilitando de fazer uma análise maior desse vocabulário. A própria palavra para Heimat, por exemplo, teria vindo de um dos dialetos Sami, ou lapão, significando pessoa, ser humano. Outro artifício linguístico usado por Weiland foi tentar imitar com o próprio alemão lógicas da língua desse povo. Por exemplo, Sonnenstein, Pedra do Sol, é utilizado para se referir ao cobre. Já Trugvogel, a ave do engano, seria equivalente a demônio. Algumas das expressões são explicadas por Weiland no próprio texto. Outras demandaram extrapolações por parte dos tradutores. Sobre a tradução sensível. Como já esperávamos, quando começamos a trabalhar com o texto do século XIX, encontramos, ao longo da obra, diversos trechos que não estão de acordo com o que hoje é sabido e respeitado no século XXI. Em todos os pontos mais delicados, debatemos as questões e melhores soluções como o grupo todo. Weiland reproduz a estrutura patriarcal de sua época no mundo pré-histórico por ele criado. Não mexemos em nada na obra no que tange o assunto, porque além de ele ser parte da estrutura fundamental da obra, compreendemos que Weiland estava limitado ao conhecimento científico de sua época, que ainda não tinha os dados que temos hoje sobre o papel da mulher em sociedades da Idade da Pedra. Hoje sabemos que, em muitas culturas, por exemplo, a mulher era responsável pela caça. Vimos-nos obrigados, no entanto, a fazer alterações concernentes às questões raciais e indígenas. Em alguns trechos da obra, Weiland exaltava traços de branquitude beirando a uma certa idolatria, o que nos levou a remover o excesso de adjetivos e a troca de outros. O autor também se refere a indígenas das Américas, especialmente da América do Norte, de forma um tanto pejorativa, já que na época estava muito presente o pensamento colonialista civilizado versus selvagem. Todos entramos em acordo de fazer trocas que não propagassem ideias que colidem com as noções de respeito que nos custaram tão caro conquistar. Os prós e os contras de realizar alterações foram debatidos longamente em grupo, e apenas o mínimo e estritamente necessário foi alterado. Ao longo da realização deste projeto, que ainda não se encerrou, nos deparamos com desafios individuais e coletivos, que renderam discussões muito ricas e nos levaram a refletir sobre o processo tradutório. O trabalho em grupo foi essencial para os resultados tão satisfatórios que temos alcançado em nossa tradução. Temas como a padronização terminológica, de especificidades e da grafia de certas palavras foram muito debatidos. A ajuda coletiva na busca por termos e nas escolhas tomadas foi de grande importância, assim como o cuidado com a coerência narrativa da obra, com retomadas de cenas, passagens e mesmo objetos em diferentes capítulos. A uniformidade do estilo também foi algo com que tivemos de lidar e refletir a respeito. As questões técnicas nos deram muito trabalho, mas também nos trouxeram mais conhecimentos e auxiliaram em nosso aprendizado como tradutores. Os pontos mais delicados foram e continuam sendo realmente os temas sensíveis, pois ao transferir uma obra escrita com a mentalidade racista e colonialista do século XIX para os dias de hoje, em que os termos adequados mudam com alta velocidade, é necessário encontrar um equilíbrio entre transmitir o romance ao leitor contemporâneo sem reproduzir os preconceitos dessa época. Agradecemos aos colegas que participam conosco deste projeto de tradução e aos que contribuíram de alguma forma no decorrer do trabalho. Agradecemos também à professora Erika Schultz por nos orientar nesta empreitada. Por fim, agradecemos a atenção de todos e registramos aqui nosso entusiasmo para seguir com o trabalho e, quem sabe, em breve, publicar nossa tradução.